Hoje nós vamos meditar em Mateus 27, de 32 a 35. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene chamado Simão e o forçaram a carregar a cruz. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e lhe deram para beber vinho misturado com fel, mas ele, depois de prová-lo, recusou-se a beber. Depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sortes. Bem-vindo ao Café com Bíblia. Hoje eu vou falar sobre a crucificação de Jesus. Depois de um julgamento todo irregular, Jesus é condenado à morte de cruz, a mais cruel que existia na época. Aqui o texto diz que chegaram ao lugar chamado Gólgota e o crucificaram. Ao seu lado, 2 ladrões foram também crucificados. O da direita representa a parte da humanidade que ouve a mensagem de Cristo e se arrepende dos seus pecados, entregando a vida inteiramente a Jesus, e por isso são salvos. O ladrão da esquerda representa aqueles que permanecem rebeldes contra Deus e contra Cristo, e infelizmente perdeu a oportunidade de salvação. O versículo 46 registra que Jesus deu um brado: Deus meu, por que me desamparaste? Essa é a única vez que Jesus chama Deus de Deus. Ele sempre o chama de Pai. Mas aqui, nesse momento cruel, momento de dor, momento de separação, ele chama Deus de Deus. É que nessa hora, por Jesus estar recebendo o pecado de toda a humanidade, Deus teve que se afastar dele. Porque Deus é santo. Deus não habita onde existe pecado. E naquela hora, Jesus estava recebendo o nosso pecado. Por isso, ele chama de Deus. É interessante também que Jesus clama: Deus meu, Deus meu. Ou seja, Jesus morre crente. Mesmo no pior momento, ele não lamenta, ele não pragueja, ele não murmura, ele dá um brado chamando Deus de Deus. E deixa para nós um exemplo maravilhoso. Em qualquer situação, devemos permanecer crentes. Devemos olhar para Deus e chamá-lo de Deus meu, porque Ele está no controle de todas as coisas. No verso 50 diz que Jesus entregou o seu Espírito. A morte não venceu Jesus. Ele entregou o Espírito. É Ele quem decide morrer como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Ele se entregou por nós, morreu a nossa morte, levou o nosso pecado, fazendo a propiciação e assim nos tornando aceitáveis diante de Deus, justificando aquele que nele crê. Na cruz, Jesus pagou o preço do nosso pecado. Na cruz, Jesus quitou a dívida que tínhamos com Deus. Na cruz, Jesus nos salvou do poder do pecado. Na cruz, Jesus completou a obra que o Pai lhe deu para realizar. Quando ele diz está consumado, ele está completando a obra. Ele está concluindo o plano de Deus para salvar a humanidade perdida. Precisamos olhar para a cruz de Cristo e vê-la como símbolo da nossa redenção, da nossa salvação. Jesus pagou um alto preço. Jesus morreu por nós para que nós possamos viver eternamente com Ele no céu, ao lado do Pai. Aceite Jesus como Salvador da sua vida. Viva com Ele, seja um discípulo verdadeiro. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde.